Especificamente das perspectivas de leitura, é importante pensarmos como as perspectivas de leitura estão totalmente associadas às noções de escrita. Isso sem pensar no próprio mote, né, que envolve o estudante da graduação, que é a nossa associação aos gêneros aos quais nós estamos submetidos cotidianamente. Artigo científico, resumo, resenha, ensaio. Como ler esses textos e, sobretudo, lê-los entendendo também um processo de escrita desses gêneros acadêmicos. E pensando a leitura, né, as perspectivas de leitura, seriam várias práticas específicas que nós podemos pensar no que tange a leitura no ambiente acadêmico e universitário. E falando nessas perspectivas de leitura que envolvem o estudante acadêmico universitário, é importante que vejamos como que essas perspectivas estão associadas ao espírito crítico, ou seja, como ler nos posicionando e também tendo um espírito crítico com relação àquilo que nós lemos. Essa é uma tendência, uma necessidade formadora não só do cidadão, mas sobretudo do cidadão pesquisador, entendendo o acadêmico do ensino superior como tendo, então, um pensamento crítico a respeito daquilo que ele lê. Ter um pensamento crítico acerca daquilo que nós lemos está associado à nossa autonomia intelectual. Então, veja, não basta apenas saber ler, coisa que nós já temos no âmbito do ensino superior, mas em que medida nós temos autonomia intelectual com relação àquilo que nós lemos, nós ouvimos, nós escutamos, nós entendemos. Falando em autonomia intelectual, é importante que nós pensemos de que maneira nós somos capazes de assimilar os parâmetros argumentativos do pensamento, ou seja, quando nós lemos um texto, nós conseguimos assimilar todos os elementos argumentativos que aquele texto nos traz à tona? Falando dessa capacidade, na nossa capacidade enquanto alunos da graduação, especialmente, nós precisamos pensar em desenvolvimento de capacidades de avaliação, sobretudo. E falando em desenvolvimento de capacidades de avaliação, é importante o nosso desenvolvimento de habilidades. E que habilidades? Como que nós conseguimos constatar essas habilidades sendo presentes no nosso processo formador? Falando dessa constatação, uma das mais importantes, né, é pensar claramente em métodos de estudo. E falando em métodos de estudo, né, como eixo fundamental, é importante pensar a atividade de leitura e de produção de texto, sobretudo como atividade que vai envolver não só a aprendizagem de métodos de estudo, mas, sobretudo, de métodos de capacitação. Então, falar em método de capacitação é justamente essa característica que nos permite depreender os elementos argumentativos de um texto com bastante consistência. E como que a gente pode pensar, então, em como se desenvolve essa capacitação e esse método? Esse método e essa capacitação, especialmente no que nos envolve prioritariamente, que é a leitura e escrita, precisa do treino de habilidades básicas. Então, habilidades básicas aos quais nós seremos capacitados para bem lermos e bem entendermos os textos. E, claro, nosso material básico para essa compreensão é o texto, né? Então, o texto, sobretudo, pensando a partir dessas capacidades formadoras. Feito isso, qual que é a nossa dificuldade, especialmente pensando no ambiente acadêmico, quando entramos na graduação e somos aí apresentados a uma gama de quantidade de gêneros diversos aos quais muitas vezes nós não tínhamos sido apresentados antes. Pensamos especialmente, então, na graduação. A graduação ela tem uma série de leituras específicas que vão nos orientar no nosso processo formador, né? Gêneros, textos que são próprios ao ambiente acadêmico, artigo científico, ensaio, ensaio clínico, nós temos também artigos, resenhas, né? Textos outros que têm elementos específicos na sua formação.
Feito isso, então, a leitura técnica é a base da nossa capacitação quando nós falamos da leitura de textos voltados ao ambiente acadêmico/universitário. Se a leitura técnica ela é a nossa base fundadora, qual que é a base metodológica, então, para nós pensarmos na caracterização e na aquisição de capacidades tanto leitoras quanto escritas? É pensarmos, então, no treino de técnicas de leitura e de escritas como fundamentais nesse processo de aquisição de capacidades. E pensando no treino de técnicas de leitura e escrita como formadoras, nós vamos ver alguns processos ou algumas técnicas que nos auxiliarão nessa jornada. Assim sendo, a graduação ela é um período significativo, né, no nosso aspecto formador enquanto aquisição e compreensão de referências argumentativas dos textos, dado que grande parte da nossa graduação nós vemos textos como pretextos, né? Então, se a gente pensar na graduação como um todo, no nosso processo, tanto leitor quanto escrito, os textos muitas vezes eles são pretextos para que nós entendamos outros textos, né? Eu gosto muito de fazer referência de que a graduação ela é uma espécie de pirâmide, né? Onde nós temos a leitura de textos para que nós possamos compreender e entender outros textos e outras características fundadoras. Falando de técnicas agora, já que estamos falando da disciplina, né, chamada então de produção e análise de textos, né? Então, nossa disciplina de produção e análise de textos, a gente poderia pensar em várias práticas ou várias experiências de leitura fundamentais, muitas vezes usadas na academia como resumo, resenha, mais especificamente nós iremos nos concentrar num gênero em potencial, que é o gênero fichamento. E não é qualquer fichamento, existem vários gêneros, vários modelos do gênero fichamento, aliás, mas nós nos concentraremos no chamado fichamento de escrita argumentativa, que vai funcionar tanto para a produção de textos acadêmicos, né, quanto no próprio processo leitor e de compreensão argumentativa dos textos. Então, pensemos na leitura, tanto na técnica dela, né, que nos movimenta, e o autor, que eu também deixarei como referência, que é o Sacchrini, ele menciona muito o fato de que nós muitas vezes fazemos uma leitura selvagem. O que seria uma leitura selvagem? É aquela leitura sem preparação, aonde nós muitas vezes somos imersos ao texto em cima da hora, sem um preparo, né? Ali feito instantaneamente. Então, a leitura selvagem é leitura sem preparação, leitura às vésperas de uma prova, nos últimos minutos e sem nenhum tipo de técnica. Então, veja, para que nós possamos ler um texto adequadamente, é importante que nós tenhamos técnicas tanto para a compreensão leitora e que também nos auxiliarão no próprio processo de produção do texto. Então, ao invés de pensar numa leitura selvagem, uma leitura despreparada, né? Uma leitura sem propósito, né? Daquela que nós simplesmente lemos o texto e não pensamos sobre ele, não construímos uma hipótese sobre ele, nós pensaremos numa leitura enquanto técnica e técnica com anotação. Então, quando nós falamos das técnicas de leitura com anotação, nós pensamos na fixação do conteúdo por meio de fichas de leitura. Quando falamos em fichas de leitura, logo podemos lembrar daquelas fichas, né, de papel usadas anteriormente. No caso, nós estamos aqui envoltos às novas tecnologias, não necessariamente precisamos pensar numa leitura feita por meio de conteúdo de fichas, tá? Propriamente ditas, essa técnica pode muito bem ser utilizada no computador, num tablet, mas a importância de sempre se ler um texto, como a gente fala, com uma caneta na mão, com um material de anotação. Então, a leitura é vista como um processo de anotação e, ao mesmo tempo, como um processo de produção de texto. Falando nesse processo de produção de texto, a técnica que nós iremos utilizar se chama de ficha de estrutura expositiva do texto, ou seja, mais do que simplesmente nós apenas resumirmos o texto, nós diremos o que o texto diz.
e o que o texto usa para dizer aquilo que ele diz. Então, veja, não é simplesmente nós resumirmos o texto, mas nós destrincharmos todo o processo construtor e argumentativo do texto, de modo com que nós fôssemos capazes de delimitar quais as características aquele texto possui, qual foi a estrutura argumentativa que ele utilizou. Então, isso é falar de estrutura expositiva do texto. Então, veja, é muito além de nós pensarmos apenas no texto como pretexto, ou o texto visto como meramente resumo expositivo de suas ideias. Então, veja, não, aqui nós estamos falando de uma adequação à representação do que o texto diz, e do que o modo que nós conseguimos, né, demonstrar que o texto faz para dizer aquilo que ele pretende dizer, tá? Então, ou seja, demonstrar toda a estrutura expositiva do texto. Por isso, chamamos, então, de ficha de estrutura expositiva do texto. Isso significa que, para que nós sejamos capazes de construir uma ficha da estrutura expositiva do texto, nós precisamos corrigir alguns vícios que são muito comuns, né, nos leitores ao tentar iniciar o método de fichamento, né? Lembrando que aqui nós utilizaremos o chamado método de fichamento de escrita argumentativa. Quais são os vícios principais para que nós possamos corrigir? Ler de modo fragmentado, buscando aquilo que é familiar, lendo apenas para confirmar aquilo que já sabemos, que é um viés cognitivo. Então, o primeiro vício para se corrigir na leitura dos textos argumentativos é essa, né? Muitas vezes nós lemos apenas para confirmar aquilo que nós já lemos. Então, veja, se nós precisamos entender o texto como uma aquisição de novos conhecimentos, de novas informações, o primeiro vício que a gente já vê é justamente esse de nós já lermos buscando aquilo que é familiar. E é muito comum a identificação da leitura como aquilo que é familiar, especialmente pelo uso de marca-textos, né? Nós marcamos o texto, aquilo que nós entendemos, aquilo que é familiar, e não separamos justamente aquilo do qual nós precisamos apreender, por exemplo, né? Outra questão principal que também precisa ser corrigida é a leitura de modo a já se posicionar a favor ou contra o texto. Então, ler já se posicionando a favor ou contra o texto impede também que nós compreendamos o pensamento do autor, né? Então, é um vício. Muitas vezes você não concorda com aquele viés teórico ou com a perspectiva, muitas vezes até pessoal do autor do texto. Isso impede que nós compreendamos o seu conteúdo. Então, o outro ponto principal, já que nós estamos falando em correção de vícios, é evitar também o segundo, que é ler se posicionando valorosamente a favor ou contra o texto. Então, é importante que nós tenhamos nesse aspecto de leitura argumentativa um primeiro afastamento do texto. Então, não ler como ponto 1, né, confirmando aquilo que nós já sabemos, e também evitar ler já se posicionando, quer seja a favor ou contra o texto. Assim sendo, o que é o nosso ponto principal? A gente vai perceber que o nosso método de fichamento de escrita argumentativa, ele terá 3 passos da sua organização primeira. E nesses passos, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo não é simplesmente recuperar o resumo do conteúdo do texto, mas recuperar a posição do autor em sua efetiva complexidade, sem valoração, sem complexificação, sem distinção, né? Então, na medida em que nós lemos para recuperar a posição do autor, nós precisamos, então, pensar nesses passos, né? Como que nós podemos recuperar o que o autor faz na sua real complexidade? Então, treino. Pensar nesse treino, nesse método, é o princípio geral das fichas de estrutura argumentativa, né? Então, nosso ponto principal é ler e reconstruir o sentido dos textos em 3 níveis de complexidade. Falando nessa estrutura, é preciso que nós, enquanto leitores, leiamos o texto, explicando, então, o modo como o texto se estrutura. Já que nós vamos nos preocupar em recuperar como que o texto se estrutura, que eu coloquei até a estrutura de um edifício, né, para que nós pensemos o texto como uma estrutura, e
geralmente, como que a gente pode, então, recuperar a estrutura do texto? Veja, nós precisamos, como ponto principal, nomear as tarefas lógico-conceituais. Então, como assim nomear as tarefas lógico-conceituais, como a gente pode visualizar aqui? Nomear as tarefas lógico-conceituais, sobretudo, se refere ao fato da gente conseguir desempenhar, demonstrar a estrutura desse texto. Então, a gente vai usar alguns verbos ou algumas estruturas que vão conseguir nomear essas tarefas. Por exemplo, o autor exemplifica, o autor conceitua, o autor dá um exemplo. Então, veja que mais do que simplesmente nós resumimos o texto, nós vamos nomear a sua estrutura ou partes componentes, e não dizer o texto como um resultado, mas observar e caracterizar toda a estrutura de construção do texto. Pensando na estrutura de construção do texto, nosso ponto principal é passar de um resumo feito com mera narrativa dos fatos para um conjunto de estruturas. Então, o que são essas estruturas? A gente vai observar uma tarefa, né? Então, como que nós fazemos aparecer a estrutura das tarefas? Ou seja, precisamos demonstrar o que o autor fez no texto. Demonstrando o que o autor fez no texto é demonstrar como que se caracteriza essa estrutura de tarefas. E como que é essa estrutura de tarefas? Como que ela está organizada ao longo do texto? Para isso, nós vamos usar 3 níveis de complexidade, né? Então, claro, esses 3 níveis de complexidade também vão estar ligados ao tempo que o leitor tem na leitura e na organização do seu texto como um todo. Isso vai gerar para nós uma espécie de variável das tarefas, ou seja, primeiro nós temos o tempo disponível, o tempo de esforço e, claro, tipo da atividade requerida. Feito isso, passemos agora a sequência e a exposição desses 3 níveis de complexidade. Primeiro nível. Então, primeiro nível nós chamamos de fichamento expresso ou rápido. O que é o primeiro nível do fichamento expresso ou rápido? Nele, você vai delinear minimamente a compreensão minimamente esperada do texto. Por isso que ele é chamado, então, de fichamento expresso ou rápido. E, claro, vai depender da variável de tarefas, como mencionei anteriormente. Então, qual que é a compreensão minimamente esperada daquele texto base? É o chamado fichamento expresso ou rápido, primeiro nível. Nesse primeiro nível, né, nossa preocupação nesse primeiro nível é a compreensão minimamente esperada no texto e ela vai ser organizada nas seguintes informações. Primeiro, indicar quantos parágrafos e blocos o texto possui, como que esses parágrafos e blocos se organizam, encontrar grandes blocos temáticos de textos e dar um nome, nomear cada um deles, né? Então, essa separação, essa organização, ela é muito importante para que nós façamos essa compreensão, esse entendimento desse primeiro nível de análise. Mas veja, os níveis, eles não são isolados. Por que esses níveis eles não são isolados? Nós temos um salto de complexidade entre os níveis, então, ou seja, os níveis se complexificam entre si. Essa complexificação entre os níveis está associada a uma acumulação em relação ao nível anterior, por isso o salto entre os níveis. O segundo nível já é o fichamento detalhado. Se o primeiro nível nós estávamos preocupados com uma organização mais geral, né, acerca do texto, quantos parágrafos, olhar a estrutura dele, depreender qual que são as bases, né, o alicerce desse texto, para o segundo nível, chamado então de fichamento detalhado, o nosso olhar sai do geral e começa a entrar nos detalhes. Em que medida esses detalhes vão se delinear? Ao invés de olhar a estrutura geral, começamos a ler o texto, dividindo os parágrafos, nomeando as grandes partes. A partir daí, detalhemos o que há dentro de cada parte.
e assim nomeando cada tarefa dentro desse bloco. Alguns exemplos do nível 2, onde nós começamos a olhar então agora os detalhes. Parágrafo 1 se inicia com a construção histórica. Parágrafo 2 retoma a concepção de, o autor retoma a concepção de. Ao detalhamento da estrutura expositiva do texto, começamos a ter especificamente um chamado momento analítico. Nesse momento analítico, quebramos o texto em seu sentido lógico, e o conhecimento, a disponibilidade, o interesse, né? Se essa pesquisa, esse texto que você está lendo é resultado, você vai usar para uma prova, você vai usá-lo na construção do seu projeto de iniciação científica, ele vai fazer e gerar fichas cada vez mais detalhadas. O terceiro nível é chamado, então, de fichamento expandido, né, o nosso terceiro nível, lembrando que todos eles se complexificam em relação ao nível anterior. E nós percebemos que nesse terceiro nível, nós teremos tarefas que foram, então, acrescentadas a cada um desses níveis. O terceiro nível, portanto, ele se caracteriza pela associação tanto do primeiro quanto do segundo nível. O terceiro nível, então, né, colocado aqui de modo mais esquemático, nós percebemos, então, a tarefa dos dois primeiros níveis, como a gente pode perceber aqui, a retomada dos níveis 1 e 2, e após renomear as partes e os unir com próprias palavras, construir um texto, e aí sim, a construção de um texto argumentativo, por isso que eu mencionei a importância desse método, né, porque ao mesmo tempo em que nós fazemos a leitura, nós também temos a própria produção de um texto acadêmico, discuti-lo e construí-lo em 3 núcleos lógicos. Quais seriam, então, esses núcleos lógicos? O problema do texto, a tese ou o posicionamento do texto, que aí você precisa delinear. Então, veja, depois de ter trabalhado todo o processo, tanto para o nível 1 quanto para o nível 2, a gente começa, então, a delinear a construção mesmo de um texto argumentativo com base na leitura do primeiro texto potencialmente dito. Então, para isso, o problema do texto, a tese ou o posicionamento e a argumentação do texto propriamente dito. Feito isso, nós temos acesso ao texto, né, que é o texto argumentativo, objeto desse fichamento, e nesse texto, todo texto argumentativo, ele reconhece um problema e julga, então, que se pode tomar uma posição a respeito. Importante que esse texto, né, esse texto argumentativo, ele depreenda qual que é a posição do autor e qual que é a tese daquele texto. Então, isso é muito importante para que nós consigamos, né, delinear os dois focos principais do que nós chamamos aqui de fichamento, né, ou fichamento com base nos 3 níveis. Esse posicionamento vai envolver que todo texto põe um problema que julga poder responder por meio de um posicionamento e, consequentemente, por meio de um determinado raciocínio argumentativo. É importante no fichamento que se diga como essa posição foi defendida, que argumentos foram utilizados, exemplos, fatos científicos, qual o problema, qual a tese, qual a argumentação. Isso faz com que nós passemos da escrita, né, de uma escrita da ficha como uma escrita metódica mesmo. E aí, justamente, isso se dá um ponto de uma sedimentação, não só da escrita, mas do próprio modo de pensar. Né? Porque a gente muitas vezes tem uma ilusão de competência, mas para a produção de todo e qualquer texto, especialmente de um fichamento argumentativo, uma leitura mais crítica, precisamos de treino, um caráter prático, uma avaliação. Esse método incentiva um modo de trabalho que torna essa tarefa mais significante. Isso vai fazer com que nós trabalhemos de modo mais produtivo e organizado.